Hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem ele vem. Melhor lhes seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada ao mar, do que levar para o mal a um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, a liturgia da Igreja Católica nos propõe os versículos em que Jesus dirige exclusivamente as instruções aos seus discípulos. Jesus aqui, apesar de dar uma palavra para todos os discípulos, nós precisamos pegar e trazer para nós como estamos em cada ponto disto que Jesus instruiu os seus discípulos. Primeiro, Jesus traz aqui o ponto daqueles que têm más condutas, que utilizam muitas vezes da própria religião, utilizam do próprio nome de Deus para atrair outras pessoas para caminhos em que o Senhor não deseja que percorremos. Quantos e quantos hoje querem criar novos mandamentos, novas leis de uma nova igreja que não existe, deixando assim toda uma história, tudo aquilo que o Senhor Jesus lhe deu e deixou para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. E aqui nós iremos ver um grande problema, porque muitos estão caminhando e não mais voltarão. E, como disse Jesus, espero que não venha de nós, discípulos, porque era melhor que nós nos matássemos, que nós tirássemos a nossa própria vida, do que levar um só desses pequeninos ao erro da perdição. Nós precisamos ser irrepreensíveis dentro da caminhada que estamos. Se é esse o caminho que eu quero seguir, eu preciso pedir ao Senhor da vida dê coragem. E aqui nós vamos ver Jesus, a partir desse princípio, dar mais uma lição aos seus discípulos, como hoje ele vem nos dar mais uma vez. Perdoar, perdoar, perdoar quantas vezes for necessário. E aqui é algo muito pessoal, particular realmente, porque cada um tem uma visão do que é perdoar. Mas Jesus diz aqui que é necessário que se perdoe quantas vezes for possível. Quantas vezes o irmão que errou contra nós vier dizer que está arrependido, nós devemos abrir o nosso coração e acolher esse arrependimento e lhe dar o perdão. O perdão
tem dois efeitos importantíssimos. Ele traz em nós um coração do próprio Jesus e dá ao nosso irmão a paz desse mesmo Jesus que repousa sobre aquele que deu o perdão. Não é simplesmente trabalhar com a impossibilidade de dar ou não dar o perdão, mas é sim assumir para si a necessidade de que nós precisamos ter Jesus no coração para aprender a perdoar aqueles que erram contra nós, mas que se dizem arrependidos. Porque quando nós perdoamos, aquela paz que tomou conta do meu coração vai repousar sobre aquele a quem cometeu o erro. É necessário que nós possamos cada vez mais entender que Jesus, Ele quer santos e irrepreensíveis, que estando caminhando firme, não desvie em momento algum. E como isso é possível? Nesse terceiro ponto desses versículos que acabamos de ler, Jesus também mostra aos seus discípulos, que mostra toda a sua fragilidade, que é igual à minha. Senhor, se eu tenho que ter uma vida irrepreensível, se eu tenho que ter uma vida reta para conseguir alcançar a salvação, me ensina a perdoar. Mas mesmo assim, se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu tenho dificuldade de abrir o meu coração para desejar a paz àquele que cometeu algo ruim para mim, é necessário que eu tenha uma fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda. É isso que os discípulos de Jesus quiseram pedir ao Senhor. Senhor, se eu tenho que ter uma vida reta, se eu tenho que aprender a perdoar o meu irmão quantas vezes for necessário, aumenta, Senhor, a minha fé, porque nisso tudo eu tenho dificuldade. Eu desvio dos seus caminhos, eu quero encontrar atalhos, eu não perdoo, tenho dificuldade de entender o arrependimento do meu irmão. Eu quero criar as minhas regras e as minhas leis para seguir a Ti, e não quero obedecer às regras, os mandamentos divinos e aqueles mandamentos que a própria igreja me propõe. Por isso, Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor, mais uma vez, vem nos mostrar que é possível aumentar a nossa fé, que é possível alcançar a plenitude, ao menos se a minha fé tiver o tamanho da menor da semente das hortaliças, que é o grão de mostarda. Mas o próprio Jesus nos disse que quando ela germina, ela se torna um grande arbusto, aonde até os ninhos repousarão sobre ela os seus ninhos. Senhor, que eu possa aprender a ter essa fé, que ela seja do tamanho do grão de mostarda, mas que ela seja frutífera, que ela seja produtora de um grande arbusto nesse seu reino que está preparando para cada um de nós. Senhor, dai-me a condição de continuar firme aos passos, seguindo a Ti, mesmo na dificuldade, muitas vezes mesmo com a falta de perdão, mesmo com o meu coração endurecido. Eu quero buscar a essa fé que transforma e que me salva. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana e até amanhã.